Então vamos lá para a nossa próxima aula ainda da semana relacionada à velocidade de reação, reações de primeira e segunda ordem e equação de Arrhenius. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de velocidade. Então a gente vai entender os mecanismos envolvidos por trás dessas leis de velocidade. A gente falou na aula passada sobre reações de primeira, segunda ordem, e aí a gente vai evoluir um pouquinho mais para entender e tirar o quanto de informação a gente puder dessas leis de velocidade, ok? Então, olha só, esses mecanismos que eu tenho mencionado até agora, o que quer dizer um mecanismo de reação? Então, seria o quê? Uma série de reações elementares que são necessárias para a reação química acontecer. Então, o que quer dizer, na verdade, essas reações elementares? Então, a gente tem uma soma de etapas pelas quais a reação como um todo passa para até chegar no estado final, Então, a gente tem os reagentes no estado inicial até chegar nos produtos no estado final, tá? Então, essa soma de etapas elementares pelas quais a reação como um todo passa, a gente fornece para a gente a equação balanceada total dessa reação e ideias sobre o que ocorreu a cada passo que os reagentes sofriam para chegar a produtos, tá? Então, olha só, o mecanismo, essas explicações por trás das leis de velocidade, automaticamente, elas devem concordar com essas leis. Então, se uma reação é de primeira ordem, então aquela história, automaticamente já vem na nossa mente. Se é de primeira ordem, quer dizer o quê? Que ao dobrar a concentração do reagente ou dos reagentes, a velocidade dobrou também, tá? Então, ela tem que concordar com isso. Essas explicações sobre mecanismos, sobre passos, etapas pelas quais a reação passa, tem que concordar com essas leis de velocidade, determinadas experimentalmente. Então, em suma, resumindo tudo isso, qual é o fluxograma que a gente segue para estudar problemas de um aspecto cinético? Então, olha só, a gente faz medidas de velocidade, A gente, com base nessas medidas de velocidade, a gente formula a lei de velocidade, ou seja, lembrem daquela tabela, eu tenho medidas, a velocidade da reação em vários períodos, em vários tempos específicos, para aquelas concentrações específicas de reagente. E aí, sabendo esses dados, eu formulo a lei de velocidade, que pode ser de primeira, segunda ordem, e a partir dessas leis de velocidade, eu tento elucidar o mecanismo de reação para esses dados obtidos experimentalmente, tá? Então, é uma sequência de passos que ajudam a entender profundamente o que está acontecendo por trás daquela reação química, tudo bem? Então, olha lá, na prática, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem os reagentes e a gente tem o produto. Então, é essa fotografia que a gente tem primeiramente, num primeiro momento, Só que para os reagentes chegarem lá no produto, eles passaram, por várias etapas. Então, passou por um estado de transição, depois, antes do estado de transição, depois um estado de transição exatamente após o estado de transição, para aí sim chegar a produto. Então, o que a gente, tenta elucidar ao falar de mecanismos de reação é exatamente isso, é não só olhar o estado final, o estado inicial, o estado final, e sim o trajeto todo que ocorreu ao longo dessa reação química. Então, a gente tem um gráfico que a gente elucida como, a gente define como um gráfico de progresso de reação, de coordenada de reação, e onde a gente tem o percurso versus a energia. Então, a gente tem os reagentes e tem os produtos. E esse estado intermediário aqui, que a gente chama também de estado de transição, mostra pra gente o quanto que levou, quanto de energia foi necessária para alcançar esse estado de transição. E isso é o que a gente chama, então, de energia de ativação, que a gente já falou um pouquinho na aula anterior, tá? Então, quando a gente fala de estudo de mecanismo de reação, é exatamente isso, entender o passo a passo de uma reação química, não só olhando para o estado inicial e para o estado final, tá? Sim, pelas etapas intermediárias pelas quais os reagentes levam para chegar a produto. Então, olha lá,
Equação, se a gente olhar a equação química descrita, né, balanceada, bonitinho, a gente só vai ter informação sobre o início e fim, como eu falei agora há pouco. E se eu quero saber mecanismos de reação, na verdade, eu quero entender a trajetória dessa reação, o passo a passo dessa reação, tá? Então, fazendo analogia lá, à medida que o tempo eu tenho o reagente e eu tenho o produto. Só que à medida que o tempo passa, eu tenho um estado intermediário, eu tenho um estado de transição. Então, é isso que a gente está interessado quando estuda mecanismos de reação, tá? Então, ó, o que o mecanismo de reação nos dá como informação extra? Informações detalhadas de como as ligações são quebradas e como ligações são formadas ao longo de uma reação química. Tá? Então, por isso que a gente fala que é um mecanismo. Então, a gente tenta propor um passo a passo de espécies com ligações novas ou ligações quebradas, né? A partir de reagentes para chegar até produtos, ok? E o que a gente tem como algumas características no estudo de mecanismo de reação? Então, tem um termo que a gente chama de molecularidade. Quando a gente está tratando de mecanismo de reação, que quer dizer o quê? A molecularidade nada mais é do que o número de moléculas presentes em uma etapa elementar. Então, lembrem que a etapa elementar seria aquele passo a passo onde a gente está destrinchando e vasculhando a trajetória da reação química, tá? Então, da molecularidade a gente tira o termo de unimolecular, então quer dizer o quê? Que eu tenho uma molécula na etapa elementar. Bimolecular, então, são 2 moléculas e termomolecular são 3 moléculas na etapa elementar. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho para ficar mais claro o que quer dizer esse bi, uni e termomolecular, tá? É interessante dizer que os processos termomoleculares, eles são bem improváveis. Por quê? Porque estatisticamente falando, imagina só o encontro de 3 moléculas ao mesmo tempo, a colisão de 3 moléculas ao mesmo tempo. Então, isso é bem menos provável de ocorrer, tá? Então, são sistemas mais raros de se observar. Então, olha lá, reação unimolecular, o que eu quero dizer? É uma molécula na etapa elementar, ou seja, o A passando a produto, tá? E se eu fosse descrever a lei de velocidade, vai ser o quê? Velocidade é a constante, certo? É sempre constante, vezes a concentração do reagente. Eu tenho um reagente aqui. Então, vai ser o K, concentração de A. Para uma reação bimolecular, como é que a gente descreve se é bimolecular ou não? Eu tenho 2 moléculas na etapa elementar. E aí, olha só, da bimolecular, eu tenho 2 opções, ó. Ou 2 moléculas iguais ou 2 moléculas diferentes. Tá? E aí a lei de velocidade vai ser diferente. Se são iguais, é concentração de A ao quadrado. É reagente 1 vezes reagente 2. Como é o mesmo reagente, então vai ser o A ao quadrado. Se são reagentes diferentes, vai ser K, concentração do reagente A, vezes a concentração do reagente B. Tá? Termomolecular, então, a gente tem 3 tipos, onde a gente tem 3 moléculas na etapa elementar, ou 3 iguais, ou combinações das 3. E aí são 3 leis de velocidades diferentes, se forem iguais e se forem diferentes, tá? Então, aqui são bem geral para vocês entenderem como é essa definição de unimolecular, bimolecular ou termomolecular, tá? É legal dizer que as reações podem ocorrer a partir de mais de uma etapa. Tá? Então, ó, vamos pensar em cima dessa reação, onde a gente tem o ozônio passando a hidrogênio. Então, assim, olhando para essa equação, a gente vê só o reagente e produto. Então, a gente não imagina qual foi a trajetória dos reagentes passando a produto, né? Então, a gente sabe que essa reação não é direta dessa forma. Então, ela ocorre em mais de uma etapa. Então, ocorre o quê? O ozônio, o O3, passando a O2 mais oxigênio. E aí, numa segunda etapa, esse oxigênio reage com o O3, formando quem? 2O2. Então, olha só, para chegar aqui, essa é a reação global.
e essas são as reações intermediárias. Então, assim, a soma dessas duas, na primeira etapa, o oxigênio aqui é um produto e ele é consumido na segunda etapa para formar o produto desejado no final, tá? Então, a soma dessas duas, a gente chega na reação global, tudo bem? Então, olha lá, reações que ocorrem em mais de uma etapa, as etapas elementares devem ser adicionadas, como a gente viu anteriormente, elas são somadas para a gente chegar na reação global, tá? E existe, em geral, um intermediário, que é a espécie que aparece em uma etapa elementar e que não é reagente, então, e nem produto. Então, se a gente for olhar para aquele gráfico de coordenada de reação de novo, a gente vai ver o seguinte cenário. A gente tem o progresso da reação em função de uma energia potencial. Então, a gente tem os reagentes aqui e os produtos aqui nesse caso. Para a gente sair dos reagentes e chegar ao produto, a reação percorreu essa trajetória, onde a gente tem o estado de transição, que a gente viu no gráfico há uns slides anteriores, a gente pode ter um intermediário, novamente, nesse caso, um outro estado de transição, para aí sim chegar no produto desejado. Então, para vocês verem como não é simples, né? É só olhar a equação balanceada e você vê reagente passou a produto, mas às vezes essa reação passou por várias etapas para chegar naquele produto desejado, tá? Então, olha lá, vamos ver esse exemplo. O 2NO mais o oxigênio dando 2NO2, tá? Então, olha como é que a gente pode interpretar isso. A colisão de duas moléculas, né, pela estequiometria da reação, o que a gente observa? Que duas moléculas de NO reagem com oxigênio, né, com uma molécula de oxigênio. O que isso quer dizer? Ocorre a colisão de duas moléculas de NO com uma de oxigênio para a formação do NO2. Mas, não há, experimentalmente, não há a formação direta, foi detectada que não há a formação direta do produto. Então, aí foi se estudar aprofundadamente, né, mais detalhadamente, o mecanismo relacionado a essa reação química, tá? E aí observou-se que o quê? Era observado ao longo da reação uma espécie N2O2 que a gente, né, chama de intermediária. Então, olha só, a partir dessa espécie aqui, que não aparece na equação balanceada, se verificou que essa reação acontece em duas etapas e não diretamente. Então, olha só, a gente tem o 2NO passando a N2O2, que foi observado experimentalmente. Então, isso foi uma dica, uma pista dada experimentalmente para dizer que isso não acontece diretamente, né? Então, olha o que acontece. São duas etapas. Então, duas moléculas de NO2 se combinam para formar N2O2. Então, aqui está a formação. E esse N2O2 formado, ele vai reagir com oxigênio para formar quem? O produto desejado. Então, essa é a reação global, mas essas são as etapas pelas quais a reação teve que passar para chegar no produto desejado. Tudo bem? Então, olha, a gente tem esse mecanismo de reação aqui, que a gente viu, que ocorre essa reação saindo desses reagentes para chegar nesse produto, aconteceu em duas etapas. E aí, a etapa elementar 1, então é um NO colidindo com outro NO para formar N2O2. E na segunda etapa, esse N2O2 reage com oxigênio para formar 2NO2, que é o nosso produto desejado. E aí, se a gente for somar as duas equações, lembra? Para a gente ter a reação global, a gente tem que somar as duas anteriores. A gente observa aqui o quê? O N2 aqui, que é produto, ele foi consumido na segunda etapa. Então, ele some da nossa reação. E aí, quem sobra? Sobra exatamente a reação que a gente queria. 2NO mais oxigênio, dando 2NO2, tá? Então, isso que a gente chama de etapa elementar. Essas duas etapas pelas quais a reação passa para chegar no produto desejado, tudo bem? E aí, como a gente determina a velocidade para uma etapa elementar?
ela é determinada por sua molecularidade, que a gente viu nos slides anteriores. Então, olha, se o processo é unimolecular, lembra, unimolecular tem uma molécula na etapa elementar. Então, a gente chama de primeira ordem. Se o processo é bimolecular, duas moléculas na etapa elementar, a gente chama de segunda ordem. E se for termomolecular, então é de terceira ordem, tá? E a gente tem essa característica, que a etapa determinante da velocidade é a mais lenta das etapas elementares. Então, a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, com um pedágio numa estrada. Então, em épocas de feriados, a etapa determinante da sua viagem é exatamente o pedágio. Então, no caso, transpondo aqui para a química, para a cinética química, a etapa determinante da reação é a mais lenta das etapas elementares. Tudo bem? Então, toda vez que aparecer uma lei de velocidade, aquela lei de velocidade está traduzindo quem? A etapa mais lenta, a etapa elementar mais lenta, tudo bem? Então, olha só, reações de múltiplas etapas, então, frisando mais uma vez, a etapa mais lenta é a determinante da velocidade, ou seja, determina a lei de velocidade daquela reação, tá? E a lei de velocidade que a gente determinar, ela tem que concordar com essa etapa determinante mais lenta da reação, tá? Então, vamos ver um exemplo para ver se fica mais claro, né? Então, eu escolhi a reação de decomposição da água oxigenada. Então, sabe-se que a água oxigenada, a decomposição dela é acelerada, é facilitada pela presença de íons iodeto. Então, a gente teria uma reação global, ou seja, final, que seria água oxigenada se decompondo em água e oxigênio, certo? Então, essa é a reação final, assim, é essa a reação global que me mostra estado inicial e estado final, tá? E qual é a lei de velocidade experimental? Ou seja, a partir de dados experimentais, como foi definida essa lei de velocidade? Então, foi definida que a velocidade é a constante K vezes a concentração de água oxigenada vezes a concentração de I-. Mas se você olhar aqui na reação global, a gente não tem o I-, né? Então, é estranho. Como assim? Ah, foi erro de digitação? Não. Na verdade, o que aconteceu é exatamente isso. Nos dá a pista de que a reação não acontece diretamente. Então, se eu falei que é facilitada pela presença de íon iodeto, esse iodeto foi o nosso catalisador. E aí, a gente pode imaginar aqui como seria, e se a gente, né, traduzindo o que eu falei anteriormente, que a lei de velocidade, ela é indicada pela etapa determinante, né, a velocidade da reação determinada pela etapa determinante da reação, que é a mais lenta, então a gente já tem noção mais ou menos do mecanismo de reação, como ocorre em várias etapas. Então, a reação ocorre em duas etapas elementares, ou seja, a água oxigenada reage com o I-, formando água e IO-, certo? E essa reação tem um K1, uma constante de velocidade 1. Na etapa 2, o que acontece? Esse IO- formado, ele é consumido aqui. Então, ele reage com a água oxigenada e aí sim forma água e o oxigênio. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Como ainda sobra ele aqui no final, então a gente, na verdade, olha, a gente tem que somar as duas equações, certo? Então, agora a gente tem que tomar o cuidado de olhar o que era reagente em uma e o que foi consumido, o que era reagente e o que virou produto, e o que era produto e foi consumido. Então, no final, a gente cancela o que foi produzido e o que foi consumido e sobra quem? Exatamente a equação global da nossa reação, tá? E aí, a etapa determinante, já que tem água oxigenada e o iodo, a gente vê que é a primeira etapa, já que água oxigenada e iodo são os nossos reagentes na primeira etapa. Então, olha só, para frisar, a lei de velocidade, ela indica a etapa determinante da reação. Então, a etapa determinante
é onde a gente tem os dois reagentes. Então, a gente define essa primeira como a etapa mais lenta, ou seja, a etapa determinante. E o IO menos foi o nosso intermediário, tá? Porque ele participou como produto, ele apareceu como produto, mas depois ele foi consumido na segunda etapa como reagente, tudo bem? Então, para a gente saber as etapas da reação e qual é a determinante, é só você olhar a lei de velocidade. E por hoje era isso, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos físico-químicos da catálise homogênea e heterogênea. Até lá!